Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente tem mais um O Que É, tá? E como prometido, esse O Que É, ele é bem polêmico, muito polêmico, porque se trata de uma das maiores religiões que está conquistando bastante o espaço brasileiro, né? Então a gente vai falar hoje sobre os Mormons. Bora pro vídeo? Bom, tudo se inicia lá atrás, bem longe dessa data de hoje, mais precisamente no dia 23 de dezembro de 1805. Na cidade de Sharon, no estado americano, nasce Joseph Smith. E esse garoto ele cresce e quando ele chega nos seus 14 anos, ele começa a pensar em qual igreja ele deveria se afiliar. Então ele começa a buscar uma igreja para ele poder se afiliar e daí ele busca a Deus, ele ora, e ele faz todo tipo de busca porque ele leu em Tiago, num livro da Bíblia, que se você buscar e pedir sabedoria, Deus daria. Então ele começa a buscar por sabedoria, né? E segundo relatos dele próprio, 15 anos depois, em 1820, ele está no meio de uma mata, né, buscando a Deus, orando, e segundo ele, aparece um anjo chamado Moroni, e esse anjo apresenta para ele um novo evangelho. Um evangelho não escrito na Bíblia, um evangelho totalmente desconhecido. Esse anjo apresenta então e fala que há muitos anos atrás, 421 anos depois de Cristo, esse anjo Moroni ele era um profeta, ele pega esse novo evangelho escrito em tábuas de ouro e ele esconde. Então ele apresenta esse novo evangelho. E daí, interessante, né? A cada 4 anos esse anjo aparecia uma vez para ele, para estar ali como se fosse um discipulado, né? Discipulando ele. E no fim desses 4 anos, ele entrega essas pedras de ouro para Joseph Smith. E então Joseph Smith começa a trabalhar na tradução dessas plaquetas de ouro. Juntamente com essas plaquetas de ouro, tinha também 2 pedras chamadas de Urim e Tumim, que eram as pedras usadas pelos antigos, né, videntes. Então ele usou essas pedras para poder estar decifrando ali os códigos e transpondo a Bíblia para a língua atual, tá? Então tudo se inicia aí. Ele começa, ele recebe essa nova porção da palavra de Deus e daí ele começa a contar para outras pessoas as visões, a visita que o anjo lhe fazia e tudo que ele aprendeu e tudo que ele conseguia fazer ali, ele começa a explicar para outras pessoas e com isso ele começa a ser ameaçado, ele começa a ter vários inimigos, pessoas indo contra ele, ele começa a fugir. Isso acontece por um longo tempo, até que na data de 6 de abril de 1830 ele funda a Igreja dos Mormons. Quem nunca viu uma igreja dos Santos dos Últimos Dias? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele funda essa igreja na cidade de Fayette, Nova York. Joseph Smith, ele pregava um evangelho polígamo. Há relatos de que ele tinha de 30 a 40 esposas, né? Dentre elas tinha uma de 14 anos de idade. Olha só, hein? Joseph Smith abusou um pouquinho aí do casamento e diz que ele nem tinha caso com todas elas. Grande parte de suas mulheres ficava na mão de outros profetas que cuidavam delas, justamente para quando ele partisse para o além, para outra vida, ele tivesse as esposas lá. Então ele tinha de 30 a 40 esposas e ele pregava o poliganismo. Então isso é normal dentre eles. Inclusive, se você for conversar com algum deles, eles vão negar, tá?
porque também nem todos os lugares são aceitos, mas eles pregam isso. Bom, vamos partir para o fato do credo. No que eles acreditam? Em que eles acreditam? Bom, eles têm um diálogo muito bom, um papo muito bom, eles vão te levando falando sobre a Bíblia, porque eles leem a Bíblia também. Eles usam a Bíblia como um livro e o outro evangelho, que é o Evangelho dos Mormons. Então eles andam com esses dois livros, mas eles andam, quem nunca viu eles andando de dois em dois na rua? Sempre andam, dois homens com uma camisa branca, uma calça preta, eles andam muito elegantes, né? E vão andando juntos, de dois em dois. Geralmente são americanos. Por quê? Porque logo que eles iniciam, quando vai chegando próximo aos 14 anos, eles já vão se preparando, mas quando eles passam a ser de maior, eles podem pegar essa missão. E geralmente não todos, não é obrigatório, mas de 60% a 70% dos jovens, eles decidem encarar a missão. Então eles saem do seu país, dos Estados Unidos, da onde quer que eles estejam, vêm para o Brasil, vai para outras partes do mundo e eles encaram essa missão. Eles pegam de corpo e alma e eles são muito rigorosos, viu? Sabia disso? Olha só como que é rigoroso o trabalho deles, tanto que, assim, das igrejas que existem, de variadas placas e denominações e tudo mais, eles são os mais esforçados nessa missão deles. Então eles andam de dois em dois, 6 dias por semana, tirando apenas um único dia para descanso. E olha só, hein? Não é lazer, é descanso, porque nesse dia de descanso eles vão ficar em casa, limpando a casa, lavando as roupas, para no outro dia voltar às ruas evangelizar. Eles são muito esforçados mesmo. E eles não consomem nada que tem cafeína. Então Coca-Cola, chá preto, café e muitas outras bebidas que tem cafeína eles não consomem. Não fumam, eles não têm vício de bebida alcoólica. E outra coisa que vocês talvez não saibam, não podem namorar. Incrível, né? Então se eles estão nessa missão, eles não podem namorar. Dar beijinhos, sair às escondidas, não. Faz parte da missão deles. Outra coisa que eles fazem também, ingressaram na missão, saíram do país de onde eles estão e vão para outro, eles não podem manter contato com parentes. Que incrível, né? Eles estão num país totalmente desconhecido, numa terra que eles não têm parente, não têm amigos, não têm nada, e eles são muito bem recebidos pelas igrejas de sua denominação. Lá eles cuidam deles, vão dar apoio, vão dar tudo de que eles precisam, só que eles só podem ligar para os pais no Natal e no Dia das Mães, só. Outras datas eles não podem. Então eles são totalmente restritos à missão deles. Eles abraçam a causa de uma tal forma que eles não podem ceder à tentação de dar um bom dia mãe, bom dia pai. Isso não existe para eles, tá bom? Agora um ponto importante sobre o credo deles, no que eles acreditam. Eles acreditam que qualquer um de nós, lógico que sendo um deles, pode ser um Deus. Sabia disso? Eles acreditam que pode ser um Deus. Você pode, se você for um Mormon, quando você chegar do outro lado da vida, você vai se aperfeiçoar, você vai poder virar um Deus, assim como Jeová. Eles acreditam que você pode chegar nessa escala. Eu não sei se vocês sabem, mas lembra de alguém que pensava essa mesma coisa? Eu não vou falar porque eu não quero tomar processos, eu não quero que ninguém corra atrás de mim. Só põe vocês para pensar. Tinha uma outra pessoa muito maior do que a gente, muito mais bonito, muito mais imponente, e essa pessoa achou que poderia ser igual a Deus. Outro pensamento que eles têm, outro credo que eles têm, só vai ao céu, só vai ser salvo, vai poder entrar na eternidade quem for batizado segundo as leis deles, quem for batizado como um Mormon. Inclusive, pessoas que já morreram e não se batizaram, e você quer vê-la no céu, eles vão lá e batizam a pessoa como Mormon. Só que acontece que quando Jesus voltar e a pessoa ressuscitar, ela vai poder decidir se ela quer ser Mormon ou não para poder entrar no céu. Olha que interessante, né? Depois de morto, sendo que a Bíblia condena, a Bíblia fala que você tem que decidir o seu destino final em vida.
Agora não, eles falam diferente, que você em vida e o outro morto, você decide por ele. E depois que ele ressuscitar, como você já fez uma pré-decisão para ele, ele pode redecidir. Dentre esses mortos batizados estão todos os papas. Todos os papas foram batizados para poder herdar a vida eterna, incluindo também o Buda, Shakespeare, Einstein e até mesmo o saudoso Elvis Presley. Olha só, gente, todos esses e muitos mais foram batizados depois de morto para poder entrar no céu. São batizados como se fossem mormons, mas eles, como não decidiram, eles vão poder decidir na vinda de Jesus. Então a gente já vê duas coisas aí que bate de frente com a Bíblia e espirra longe. Você vai poder ser um Deus e outra, você pode decidir depois de morto. A Bíblia condena esse tipo de prática, tá? Então a gente vai descobrir se isso é uma organização, se é uma religião ou se é uma seita. Riscamos do mapa aqui agora, riscamos da nossa lista a palavra religião, porque religião vem de religare, né? Ou seja, religar. Como que você se religa ao Criador se você está fazendo coisas antibíblicas? Eu queria que vocês lembrassem também de um versículo bíblico muito interessante, que ele nos diz assim, presta muita atenção que eu vou ler. Esse versículo, ele está na Bíblia em Gálatas 1 e 8. Presta muita atenção. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos pregado, seja considerado maldito. Tá? Isso é Paulo falando aos Gálatas, a igreja de Gálatas. Olha, de novo eu vou ler. Contudo, apesar de tudo o que nós falamos, né? Ainda que nós, onde nós, terráqueos, ou mesmo um anjo dos céus, qualquer que seja esse anjo, pode ser o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ou até mesmo esse tal de Moroni, né? Venha e pregue um evangelho diferente do que já temos pregado, seja considerado maldito. Então veja, eu fico pensando, se eles pregam usando a Bíblia, se eles pegam a Bíblia como base para pregar, e junta com esse outro livro que é o Novo Testamento, então eles teriam que rasgar parte da Bíblia, porque a Bíblia está batendo de frente com esse Novo Testamento, concordam comigo? A Bíblia está falando, se vier um anjo e pregar um Novo Testamento, considere esse anjo maldito e o seu Novo Testamento. E eles usam a Bíblia e falam que é o mesmo Jesus que a gente adora, é o que eles adoram, que a gente vai para o céu junto com Deus, eles acreditam no Espírito Santo e tudo mais. Eles falam tudo isso, mas eles estão batendo de frente com a realidade bíblica, com a realidade de Deus, né? Depois eles falam que se você batizar um morto, como o Mormon, ele vai poder entrar no céu. E falam que você pode ser polígamo. Olha, é antibíblico, né? Fala que você pode ser polígamo. E dentre muitas outras coisas. Então, gente, esse é um pouquinho do que é a igreja Mormon, né? Que a gente agora expôs aqui. Seria uma igreja, igreja não é uma igreja, né? Seria uma religião, uma seita ou uma organização. Então fica aí, cabe a vocês decidir, cabe a vocês colocarem na balança e pesar. E daí, quando você parar para conversar com uma dessas pessoas, não ignore, não seja rude. São pessoas que também precisam de ouvir a verdade. São pessoas que Deus ama, só que estão ignorantes em seus conhecimentos, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Ficamos por aqui então hoje com o nosso O que é? E amanhã teremos mais um. Grande abraço. Fiquem com Deus.